Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí para mais essa aula aqui da Sociedade Flor de Lis. Dando continuidade aí nos nossos temas, agradecendo a todos que estão presentes aqui agora e todos que vão assistir a gente depois. Jaqueline, Wister, Joana e os que vão chegando aí à medida que a aula for passando, né? A gente já falou assim de um tanto de temas. Esse tema seria assim, como chegar à autorrealização, né? Ou qual o caminho que devemos fazer até chegar a Deus, ou o que a gente precisa fazer para se purificar. Wister, chega esse copo pra cá, cara. Tá caindo aqui. Aí. Não era pra ficar assim mesmo. Aí, esses temas são importantes para a gente entender o que é todo esse caminho, todo esse processo que a gente deve fazer para conseguir chegar até Deus. Porque pensem só vocês, se eu tô, vamos dizer assim, eu não tô usando drogas, não tô fumando, não tô bebendo, eu tenho uma companheira, uma mulher só, não traio ela, eu tenho um trabalho para sustentar minha família, não falo mal dos outros, que mais? Essas qualidades básicas assim, ser humano, ajudo o próximo quando posso. Será que isso faço bem para as pessoas? Será que isso é o suficiente, né? Dou aula aqui. Será que isso é o suficiente? Será que só isso é o suficiente para a gente chegar até Deus? Ou como diz as outras religiões, será que isso é o suficiente para eu não ir para o inferno? Será que isso é o suficiente para eu ir para o céu? Olha, a gente sabe, né, que existem vários níveis de céu, né? Então tem pelo menos 9. Esses feitos garantem que pelo menos vocês fiquem ali na quinta dimensão, que é um lugar bom, né? Pode ser considerado um céu, sim. Agora, no sentido mais amplo da palavra, para chegar até Deus, aí não é o suficiente, tá? Então, o mestre Samael, ele escreveu um livro chamado As Três Montanhas, que ele dividiu esse caminho iniciático em 3 níveis, né? A primeira montanha, a segunda e a terceira. E mostrou esse caminho para algumas pessoas seguirem ele. Então, ele seguiu esse caminho. Acho que o mestre Laxmini também seguiu esse caminho, o mestre Rabolu também. E assim, quando eles concluíram esse caminho, eles atingiram a autorrealização, né? E eu também segui esse mesmo caminho das 3 montanhas, concluí a primeira, concluí a segunda, concluí a terceira e atingi também a autorrealização íntima do ser, né? E aí o que eu for falando aqui na aula, explicando, vai ser a partir de toda essa vivência que eu tive nesse caminho, né? Porque esse livro que ele escreveu, eu vivenciei cada detalhe dele, na minha experiência prática. Então eu posso falar sobre as 3 montanhas ou 3 cordilheiras com mais propriedade que uma pessoa que só leu o livro e vai falar sobre aquilo que leu. Porque eu vivenciei tudo isso. E essa vivência, ela acontece dentro de nós mesmos. Vocês podem olhar assim para mim e falar e ver que eu sou uma pessoa normal, eu sou um ser humano como qualquer outro, assim, no plano físico. Agora, se olhar no plano espiritual, aí dá para ver uma aura diferenciada, né? Que é por causa desse trabalho com essas 3 montanhas. Então, esse tema, ele é assim um tanto grande, tá? São coisas assim enorme, um tempo enorme para conseguir fazer todo esse processo. O mestre Samael ele levou 30 anos só no processo de eliminação dos egos, né? Eu já levei bem menos tempo, consegui concluir tudo em 3 anos. Mas por quê? Porque eu já tinha vivido esse mesmo processo várias e várias vezes, né? Não foi a primeira vez que eu vivi isso, né? Já fiz pelo menos 7 vezes esse trabalho todo, concluí as 3 montanhas 7 vezes, todas elas. Por quê? Porque eu tive quedas espirituais 7 vezes. É o quê? Atingir a autorrealização, chegava até Deus, aí fazia alguma coisa errada e acabava voltando para a Terra de novo, tendo que começar tudo de novo.
Então eu fiz isso 7 vezes, então eu tenho experiência para falar disso. E teve às vezes também que eu concluí a primeira, tive que começar de novo, concluí a primeira, a segunda, tive que voltar para trás de novo. Então eu tenho assim uma experiência muito boa em cair e em levantar também. Então não tem nenhum anjo ou avatar ou divindade ou santidade que já caiu mais que eu no céu. Bati o recorde de queda, né? Quem tá falando isso não é o Leonardo aqui, personalidade, tá? Como espírito, tá bom? No sentido espiritual do meu ser, do meu íntimo. Tô falando, o eu que tá falando é ele, tá? Então esse trabalho de primeira montanha, ele começa sempre com a eliminação dos egos. Que é o quê? Você vê o ego manifestando durante o dia e pede para a Divina Mãe, elimina esse pecado, desintegra. E assim você vai eliminando os pequenos euzinhos, os pequenos demônios que a gente tem dentro de nós. Esse aí é o primeiro passo que a pessoa precisa dar. Começa por aí o caminho. À medida que ela vai eliminando os egos e vai liberando consciência dela, liberando consciência, liberando essência, a pessoa ela vai tendo mais consciência e vai tendo mais essência. Isso tudo acontece pela a escola de mistérios, que é a Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca que ela organiza esses trabalhos de primeira, de segunda e de terceira montanha. Então a Grande Fraternidade Branca é um grupo de mestres que fizeram essas provas, atingiram a imortalidade e escolheram continuar na Terra, não se unir com Deus. Não se unir com Deus é judiação, né? Não ficar no céu, porque você pode estar na Terra e estar junto com Deus, e pode estar no inferno e estar junto com Deus, e pode estar lá com Deus e não estar com Deus se quiser fazer coisa errada, né? Então, são os mestres que abriram a mão do paraíso para continuar na Terra e auxiliar a humanidade. Então, quando eu falei nas 7 chamas, são alguns deles, né? Eu, a Luana, nós também fazemos parte. Não somos conhecidos porque chegamos agora, recente, né? Há pouco tempo. Por quê? Porque realizamos essas 3 montanhas. Então, qualquer um que quiser fazer parte da Fraternidade Branca também, tá aqui o convite, tá? Só que tem que passar pelas privações, tem que vencer um tanto de teste, não é fácil, tá? Não é fácil conseguir. Tem testes que eu passei que se fosse dado assim para um ser humano normal, ele, sim, no mínimo teria endoidado, né? Ficar doido. Porque teve um aí, por exemplo, de um espírito que apareceu que queria matar toda a minha família. Aí se eu errasse um cântico lá que ele passou pra gente, aí todo mundo morria. E aí vocês imaginam, cantar uma música sem errar nada, sem gaguejar, para o doido não levar todo mundo morto? Só para vocês verem o nível dos testes, né? Então, quando se começa a eliminar, né, o ego, aí quando a Fraternidade Branca ela decide provar o discípulo para ver se ele já está com capacidade, com aptidão para iniciar os mistérios menores. Os mistérios menores, eles são... Só conferir que acho que são 7, tá, gente? 7 ou 9, não tenho certeza. Aí, para iniciar nos mistérios menores, a Grande Fraternidade Branca, elas passam para o discípulo que está querendo desenvolver o teste do Guardião do Umbral. O Guardião do Umbral, ele é uma união de todos os nossos pecados que existem dentro de nós. Como se pegasse todos os pecados, unissem em um só, e aí ele forma um monstro. Aí ele tem formas de diferentes animais, né? E são 3 guardiões do umbral. Tem o primeiro, tem o guardião da mente, tem o guardião mundial, que representa o ego de toda a humanidade. E, gente, como esse caminho é muito grande, esses ensinamentos e tudo que tem que vivenciar, eu penso em dividir isso aqui em 3 ou 4 vídeos, tá? Porque é muito assunto, não vai ser em 2 horas que eu vou esclarecer tudo, tá? Então tem esse primeiro guardião do umbral. O guardião do umbral, também conhecido como guardião da nossa câmara, né?
ele tem um aspecto de monstro. Tem alguns que tem, por exemplo, uma cara de cavalo, a outra cara de um boi, a outra cara de um cachorro, a outra cara de um porco. E aí esse monstro, o Guardião do Umbral, ele tem várias faces. Tem corpo de um gorila, por exemplo, todo peludo. E esse monstro, essa fera, quando a Fraternidade Branca ela quer provar o discípulo, para o discípulo entrar, umbral significa porta, né? Para o discípulo entrar nas iniciações, ele tem que vencer o guardião, que é esse guardião do umbral, essa fera. Então a Fraternidade Branca lança a prova, o discípulo se vê em uma arena, em um lugar, onde ele se vê frente a frente com o monstro, e ali é provado a firmeza do discípulo, é provado a força dele, a determinação em vencer os pecados. Se o discípulo, eu apliquei essa prova para 4 pessoas, né? Que eram as pessoas que elas estavam dizendo assim, que estava praticando as técnicas, que queria vencer o ego mesmo, que queria seguir no caminho, né? Inclusive teve gente até que a gente ajudou, dando dom para a pessoa desenvolver, e diziam isso. Aí eu falei, vamos ver se eles realmente estão querendo mesmo. Apliquei a prova do Guardião do Umbral nos 4. Um deles, que era o que dizia que é o que estava mais dedicado, assim, fazendo as técnicas, todas elas, nem lutou com o guardião, se agachou em posição fetal, tremendo de medo. O guardião devorou ele. Não, esse outro aí não. Nenhum dos 2 últimos que você falou não aplicou, não. Aí essa perdeu. Aí passou para a outra, foi uma mulher também. Ela viu o monstro, se aterrorizou, começou a gritar e tentou fugir. A outra também viu, se assustou, perdeu. O único que ganhou aqui foi o Easter, né? Se tremeu todinho. Se tremeu todinho que nem vara verde, mas pegou uma espada lá da chama azul e desceu na jugular lá do monstro. Aí o monstro assustou e saiu correndo. Ganhou a prova do Guardião do Umbral, né? A minha prova do Guardião do Umbral ela foi um pouco diferente, porque eu já tinha feito um pacto com o Guardião do Umbral numa vida passada, então eu tinha os chifres do Guardião, né? Quando a pessoa ela faz pacto de magia negra, ela rende culto ao Guardião do Umbral e ela ganha 2 chifres do Guardião do Umbral, fica bem assim na cabeça. Dá pra ver com a clarividência, né? E hoje em dia tem muitos demônios encarnados, viu? Vocês não se enganem, não. Tem muita gente aí que tem chifre, que fez pacto com o Guardião do Umbral. E são até, às vezes, até pessoas boas, que fazem o bem, que ajudam os outros. Mas no passado, em outra vida, ela fez aquilo de errado, né? Então ficou marcado, registrado nela, né? Aí quando vence o Guardião do Umbral, eu queria tirar esses chifres de mim. Aí eu fiz uma projeção para dentro de mim mesmo, peguei o Guardião do Umbral, dei umas tacas nele e selei ele dentro de uma gaiola. Aí os chifres sumiram e eu encerrei o pacto com ele. Então o primeiro Guardião do Umbral não foi uma prova que foi aplicada a mim. Fui eu que fui lá até ele para desfazer o que eu tinha feito, né? E assim eu venci a primeira prova do Guardião do Umbral. Aí quando o discípulo ele vence a prova do Guardião do Umbral, o Shela, né? Ele é aceito como discípulo da Grande Fraternidade Branca. E aí ele pode começar a receber as iniciações menores. As iniciações menores. As iniciações menores, elas podem ser recebidas por todo mundo, independente da magia sexual. Qualquer pessoa ela pode receber. Mesmo sendo a mulher sozinha ou o homem sozinho, não tem a necessidade do casamento. As iniciações menores. Então, qualquer pessoa pode receber as menores. Quando a pessoa ela aceita na Fraternidade Branca, aí começa essas iniciações menores, que elas são as iniciações elementais, tá? Deixa eu ver aqui a sequência que eu pus no livro, só para ficar mais fácil, que é as iniciações menores, né?
Dado o primeiro passo para a evolução espiritual, que é a eliminação do ego, quando o discípulo chegar a 5% de consciência liberada, lhe será aplicada as provas iniciáticas, que ingressarão definitivamente o discípulo na primeira cordilheira. Ou seja, vocês têm que começar a eliminar o ego. Quando tiver pelo menos 5% de consciência liberada, aí já pode fazer a prova do guardião do umbral. Essas pessoas que fizeram a prova do guardião do umbral, elas perderam a prova. 2 delas se afastaram do movimento, né? Perderam o interesse na espiritualidade. O que venceu continuou. E uma das que perdeu, ela continuou, mesmo ela tendo perdido. Normalmente, quando essa prova do guardião do umbral é aplicada, se a pessoa ela perde a prova, o que acontece é ela se afastar das religiões. É algo curioso isso. Se ela está praticando todo dia, ela perdeu a prova do guardião do umbral, ela perde a vontade de continuar fazendo. Vamos dizer assim, se ela for evangélica, perde a vontade de ser evangélica, perde a vontade. Por quê? Porque o mal venceu ela. Então, por isso que ela é uma prova muito perigosa também. É uma prova muito perigosa. Ela pode ser aplicada até 3 vezes, a prova do guardião do umbral. Até 3 vezes. Se a pessoa perder 3 vezes, aí essa vida para ela, a autorrealização já era. Só em outra vida, em outra existência, ela pode tentar novamente, conseguir vencer ele, né? Então é uma prova assim que eu indico para vocês que vençam ela de primeira, tá? Para vencer é só ter muita vontade de eliminar o ego. De qualquer forma, tenha vontade de eliminar os pecados que existem dentro de vocês. Se vocês tiverem isso, vocês vencem a prova. O Easter usou uma espada. O mestre Rabolu, quando ele viu o monstro, ele gritou e saiu gritando com tanta ferocidade que o monstro assustou e saiu correndo. Não precisou nem encostar nele, né? Então, essa determinação, essa vontade de vencer nossos próprios pecados, nossos próprios demônios interiores, que é o que garante a pessoa ela vencer o guardião do umbral. E um trabalho que tem que fazer também, junto disso de eliminar os egos, tem que ter a castidade, tá? Pois sem ela não se dá um passo nesse caminho. Com castidade, queremos dizer castidade científica. Não derramar o sêmen, se unir sexualmente com a esposa ou com o esposo e se retirar antes do espasmo. Esse que é o caminho para se seguir. Se estiver derramando o sêmen, não recebe as iniciações menores. Como eu disse, não precisa estar casado, mas segura ele, não desperdiça. Aí começa a vencer receber essas iniciações menores, tá? Tem que ter pelo menos castidade. Se não for castidade científica, que é essa união sem derramamento de sêmen, tem que ser a castidade normal mesmo. Só segurar o líquido, né? Aí pode receber as iniciações menores. Em resumo, não pode fornicar, né, gente? Não pode fornicar, pornografia nem pensar, né? Tanto para homem quanto para mulher. Esse caminho aqui é aquele caminho que Jesus disse, que é o caminho estreito, o caminho que leva até o Pai é o caminho estreito, o largo é o da perdição, né? Por que é estreito? Porque não pode beber, porque não pode usar droga, porque não pode fumar, porque não pode fornicar, não pode ver alguns conteúdos na internet. Então, assim, tem um tanto de coisa que não pode fazer para poder vencer esse caminho. Para os solteiros ou solteiras, recomendamos, isso aqui está no meu livro, tá? A castidade normal, não derramamento de sêmen de nenhuma forma, e utilizem técnicas para transmutação de energia sexual. Se querem realizar o ato, o façam dentro do namoro, já com preparações para o casamento, sem utilizar para eliminação do ego ou para levantar a Kundalini. Com isso, poderão trilhar boa parte da primeira cordilheira, recebendo todas as iniciações menores. Eu falo para não utilizar no namoro para eliminar o ego, porque os egos eles vão se repudiar um ao outro e é capaz de terminar o relacionamento entre as pessoas, por causa de manifestações de ira, de intriga, porque o ego ele não quer ser eliminado. Então, para fazer a eliminação do ego com o arcano, tem que ser dentro do casamento, tá?
Gente, vocês que estão aí, se você estiver perdida, tá? Isso aqui que eu tô falando tem toda uma linhagem de aulas, tá? Eu venho falando desses assuntos, já tem um tanto de aula, que eu só tô repetindo o que eu falei nas outras aulas e esclarecendo um pouco mais, tá? Caso de vocês ficar perdido, tem tudo aí no YouTube, tá? Isso aqui já é uma aula assim mais avançada. Também quem achar aí que está preparado, eu tenho condição de passar essas provas para vocês, tá? Como que se mede a pureza de uma pessoa? A resposta é provando. Daí, damos as provas, né? Como que a gente sabe se a pessoa tem uma moral suficiente? Se a pessoa está pura o suficiente para aquele grau que ela está? Dá a prova para ela. Se ela passar na prova, realmente, então ela tem aquele nível de pureza, né? Se eu passar uma prova do Ramon para o Easter, você acha que vence? Quer nem tentar, né? Eu anotei, eu não quero. Então tem que ser uma prova de acordo com o nível que a pessoa tá. Se passar uma prova difícil demais, as provas de Jó, por exemplo, que são provas de segunda montanha, que é ficar pobre, morrer a família, virar mendigo, não pode nunca negar a Deus, perde tudo que tem. Quem que dá conta de fazer um negócio desse? Prova de segunda montanha. E eu passei pela primeira, segunda e terceira, então vocês imaginam. São provas difíceis de acordo com o grau espiritual que a pessoa tá, né? E é claro que cada vez que a pessoa ganha uma prova, ela ganha um grau a mais. Ela ganha mais clareza, ganha mais capacidade, ganha mais poder. E esse que é o objetivo também de passar por essas provas, né? A gente não fica passando por essas provas para ficar sofrendo, é para se graduar, né? São sacrifícios autoimpostos que a gente faz para nós mesmos. A gente escolhe se sacrificar para se elevar espiritualmente. Tudo isso pelo nosso querer. Não é obrigado a passar por essas provas. A gente faz isso para também ter mais poder também espiritual, né? Aqui, sim, primeira prova. Aí começam as provas dos elementos, né? Vencer o guardião do umbral, tá continuando eliminando o ego. Aí a fraternidade branca, ela começa a aplicar as provas elementais na pessoa. Primeira prova elemental, prova do fogo. É onde vão testar a paciência, a serenidade. Aí no mundo, ela testa tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual também. Vão começar a acontecer situações com vocês que vão deixar vocês irados, né? Vão deixar vocês com raiva. Então vai começar a aparecer várias e várias situações para deixar a pessoa com raiva. Essa aí é a prova do fogo. Reconheceu aí, né? Cliente chegando logo depois do horário. Essa prova aí é da boa, né? Cliente que chega depois da hora de fechar. Então a prova do fogo vai ser um monte de situações para obrigar a pessoa a ficar com raiva. E aí fica olhando para a pessoa para ver se eles aplicam a prova e fica lá do lado, só esperando para ver se a pessoa perdeu a prova. Se ganhou a prova, ele levou um grau. Se perdeu a prova, aí abaixa, né? Então eles ficam só assim. Então vocês que estão nas provas iniciáticas, fica fingindo que não tá com raiva, tá? O cara vem, te dá um murro na cara e você faz assim. Não faz isso não, tá, amiguinho? Não precisa, né? Aí bate de novo, oh meu Deus do céu. Eu vou perder a prova mesmo, aí dá um murro no cara, né? Não, aí tem que passar nas provas de não ficar com ira, de se sentir. Teve uma prova dessa que eles aplicaram em mim que foi de lascar, né? Só dá um soco sem ira. Dá um soco sem ira, não cola não. Tem uma prova que eles aplicaram em mim assim, eu tinha ido, isso não foi no plano físico não, no plano astral. Eu fui numa consulta com uma hora marcada, por exemplo, tinha que chegar às 7 horas. Aí eu cheguei 7 horas na consulta e fui tipo o primeiro a chegar. E aí chegaram outras pessoas depois de mim. E eu fui lá na atendente e falei que eu tinha chegado, né? Aí ela pegou e chamou as outras pessoas depois de mim, em vez de me chamar que eu estava sendo o primeiro da fila. Aí eu já fiquei assim, mas que coisa, que situação, né? Aí mesmo assim, deve ser fila preferencial, né? Preferencial. Aí eu deixei, fiquei tranquilo. Aí passou mais um pouco, aí ela chamou outras, aí eu fui lá e falei com ela, mas eu cheguei aqui em primeiro, por que as outras pessoas estão passando na minha frente? Aí ela falou assim, desculpa, eu acabei confundindo aqui o seu papel,
e deixei o seu por último. Falou pra mim, aí eu, tá bom, tudo bem, mas aí eu posso ser o próximo a ser chamado? Aí ela falou, sim, tá tudo bem, pode ser. Aí o médico ficou demorando a consulta, 2 horas de consulta lá com a pessoa, aí ele saiu da consulta, em vez de me chamar, aí falou assim, não, agora é o horário de almoço. Caraca, velho, que provinha. Aí não, tá bom, tudo bem, tá bom. Eu vou atender, é horário de almoço, né, horário de almoço. Aí foi lá pro horário de almoço, isso tudo acontecendo no plano espiritual, tá, gente? E aí eu voltei pro físico lembrando disso daí. Aí voltou depois do horário do almoço, aí chama o primeiro paciente, aí não me chamaram outra pessoa. Aí eu, uai, mas não era para ser o primeiro paciente? Aí ela falou, não, calma senhor, você vai ser o próximo, é porque tem os pacientes que estão com horário marcado para amanhã e tem os pacientes que já estão com horário marcado para tarde. Então você vai ter que entrar entre esses, tá? Mas você já vai ser o próximo a chamar. Em resumo, passou a tarde inteirinha e nada de me chamar também. Aí o médico saiu e falou assim, a gente encerrou o horário de atendimento, não vou atender mais ninguém hoje não. Aí, olha, eu aguentei a tarde inteirinha no teste ainda. Aí eu levantei, fui lá pra atendente, falei que que era uma baixaria, que não tinha condição disso acontecer, que era uma injustiça, que eu ia processar eles, e sei lá o que, e aí eu acordei e perdi o teste. Viu só? O teste do fogo, né? Como que eles aplicam o teste. Mas claro que teve outros testes depois que eu passei também, né? A gente reprova, mas uma hora passa também, não tem como, né? E eu pessoalmente, eu acho esses testes menores, que a gente chama de testes menores, e tem os testes que a gente também chama de testes grandes, eu acho os testes grandes mais fáceis de passar do que os testes menores. Porque, por exemplo, um monstro gigante na sua frente. Aí você chega lá e bate nele, luta contra ele, perdeu, mas você tem chance de ganhar, né? Dá umas espadadas nele. Agora esses testes aí, que parece que nem é teste. Às vezes você está sendo testado e nem sabe que está sendo testado. Está numa prova passando por uma prova de fogo, passando raio e nem sabe que está sendo. Aí você é reprovado, sem nem saber que fez uma prova. Às vezes é aprovado também sem nem saber que fez. Então esses são os pequenos testes, eles são muito mais difíceis de serem vencidos, né? Essa aí é uma dos exemplos da prova do fogo, tá? E tem uma outra representação dela também, que é a chama do fogo, né? A prova elemental. Que é o quê? Você entra no... Não vou narrar tudo não, porque esse aqui está no livro, também para não tirar a graça de ler o livro, né? Mas assim, a pessoa ela entra num grande salão, que é o salão do fogo, e ali no salão do fogo tem uma grande lumen, onde tem uma fogueira gigante lá, e aí o discípulo para na frente da fogueira, e aí o mestre elemental, regente da Fraternidade Branca do Fogo, aí ele fala, entra no fogo. Se você atrasar 1 segundo, se você parar para pensar, ixi, e se queimar? Se você falar, nossa, tá quente. Se você pensar, nossa, eu vou me machucar. Ou em resumo, qualquer oscilação que a pessoa tenha no espírito, né? De entrar na chama, ela perde a prova. Se ela não pensar nada disso e entrar direto na chama, e permanecer calma, permanecer tranquila, sem se desesperar, porque está dentro do fogo, aí ela começa a se fundir com as chamas. E o espírito dela começa a se transformar nas chamas do fogo. E aí ela ganha a magia elemental do fogo. E já ganha essa iniciação do fogo, né? E assim ela passa na prova do fogo. Mas isso aí já, vocês me perdoem, tá? Que essa aí ela já é uma iniciação para mestres, tá? É uma iniciação mais graduada. Vamos dizer assim, vocês chegaram no grau de mestre, quer passar pelas provas de novo, aí você já passa por elas num grau maior.
Para os discípulos é assim, tem um grande salão, todo pegando fogo, o chão, todo em brasas, e aí tem um corredor alto, né, como se fosse uma ponte alta, uma tábua, assim, fininha, de cerca de uns 30 centímetros, que atravessa todo o salão, enquanto embaixo é tudo fogo. Aí para os discípulos que vão fazer essa prova pela primeira vez, eles vão andando por cima dessa tábua, se equilibrando para não cair, mas nesse mesmo princípio de não ficar desesperado, de não se afobar, até conseguir atravessar todo o salão. Chegando do outro lado, aí consegue vencer a prova do fogo, tá? Porque eu tinha feito essas provas já em outras vidas, e aí nessas vidas, nessa vida eu não precisei passar por elas assim, detalhe por detalhe. Mas aí eu quis passar já no grau de mestre, que era para poder anotar no livro como que seria, né? Então eu vi que tem essa diferença, tem a prova grau aluno, discípulo, e tem a prova grau mestre também, então tem essas duas diferenças, tá? Aí eu acabei narrando as duas aqui, tá? Mas aí, em resumo, ela aparece assim, qualquer coisa, situação na vida que quer forçar vocês a ficar com raiva, né? Mas isso é para quem já tem um tanto de ego eliminado, quem já venceu o guardião do umbral. Isso também não é fácil de lembrar, tá? Às vezes a pessoa passa pela prova, volta aqui pro plano físico e nem sabe que venceu o guardião do umbral. Volta, nem sabe que passou pela prova do fogo, não sabe nada, não lembra de nada, né? Então por isso que tem a importância das técnicas, né? Ficar bom na projeção astral, fazer técnicas para lembrar do que vocês estão vendo no plano espiritual, tudo isso é importante, porque senão, de que adianta? Você vai passar as 3 montanhas, vai chegar lá e não sabe nem o que não sabe nem o que fez. Essa aí é uma das principais diferenças entre ser mestre e ser discípulo. O mestre, ele tem o dever de saber essas coisas para ensinar para a humanidade, né? E também esses fatores de saber o que aconteceu no plano espiritual, eles andam diretamente associados com o querer ensinar a humanidade. Se a pessoa ela aprende para ela ter para ela não lembra das coisas que acontecem no plano espiritual. Se ela aprende para ensinar, aí ela traz a rememoração do plano espiritual, porque ela não está aprendendo para guardar para ela. Ela está aprendendo pensando no próximo, pensando no amor ao próximo. Então, tem essa diferença aí. Tanto é que isso aqui que eu estou falando para vocês, eu passei e não lembrava. Agora, como eu quis mostrar detalhe por detalhe desse caminho, aí me veio a memória. Por quê? Porque aí já faz parte da missão, a Fraternidade Branca também ajuda na rememoração, né? Aí a próxima prova do elemento, né? Prova da água. A prova da água tem como intuito testar a adaptabilidade da pessoa. Conseguimos nos adaptar às situações inesperadas? Serão problemas da vida física que precisamos resolver, problemas sociais, que precisamos abaixar a cabeça e nos desculpar mesmo tendo razão. A água ela tem essa capacidade de se adaptar, né? Quando há uma pedra no caminho, a água ela não atravessa a pedra, ela contorna a pedra, contorna a situação e vai desgastando com o tempo a pedra até, vamos dizer, eliminar a pedra, né? Se a gente colocar ela num recipiente, não importa qual recipiente, a água ganha a forma daquele recipiente. Então a água ela tem essa característica, as provas da água, da nossa adaptabilidade à situação. Porque às vezes tem situações que elas nos obrigam e às vezes a gente quer bater de frente com a situação, às vezes quer brigar com a pessoa, né? Não aceita aquela forma como a pessoa agiu com a gente, acha que ela está errada, aí às vezes fica magoado, às vezes fica revoltado, isso tudo faz reprovar na prova da água, né? Hã? Não quer trocar de novo. Mas o que eu tô pensando assim, para falar uma que eu passei, né? Porque as falas que eu reprovei aqui, ixi, Maria. Não sei nem se eu vou lembrar de todas. Por exemplo, tinha uma pessoa que não ia muito com a minha cara. Porque em uma outra vida
Eu, de certa forma, era como se fosse o escravo dela, né? Aí terminou lá aquele tempo de escravidão naquela outra vida, mas nessa vida agora, ela continuou querendo me tratar como se eu ainda fosse um escravo, entendeu? Não sabia daquilo que aconteceu lá na vida, mas queria continuar tratando, né? Aí como que é a água? Ela aceita a situação? Não, mais ou menos, né? Não é isso. Mas aí o que seria não aceitar? Bater de frente, né? Eu não aceito, não admito que você haja dessa forma comigo. Aí perdeu a prova. Como que é a água? Ela vai ouvindo o que a outra pessoa vai falando, aí vai pegando aquilo que a pessoa joga de você e vai girando e joga na pessoa. Ela vai se defendendo de uma forma diferente, né? Tipo assim, no começo eu aceito aquilo que a pessoa está falando, aí aos pouquinhos vai falando, ah, mas você acha que é certo agir assim? Aí aos pouquinhos vai laçando a pessoa, aí ela fala, ah, realmente, né, acho que eu tô meio sendo dura com aquela pessoa, né? Aí continua, vamos dizer, continua com aquele comportamento, aos pouquinhos a pessoa ela vai tornando maleável a situação. Isso não é fácil, tá, gente? Isso é difícil. O mais fácil é olhar na cara da pessoa e xingar ela tudo, né? Isso aí todo mundo faz. Agora fazer que nem a água e contornando a situação, desviando a atenção da pessoa, e aí aos poucos vai criando uma amizade com aquela pessoa que, vamos dizer assim, te odeia, né? Odeia a pessoa. Aí vai criando uma amizade até que transforma aquele querer da pessoa ficar fazendo a outra de escravo numa amizade. E aí ela já não age mais daquela forma. Assim é a água. Ela vai movimentando e modificando. Agora, vamos dizer assim, é uma das formas mais demoradas que tem, né? Eu, para concluir esse processo aí, levei mais de 2 anos com uma pessoa. Para modificar uma situação de, vamos dizer assim, de ódio para uma situação de amizade. Mas foi possível. Aí isso aí é a prova da água, assim que ela funciona. Vocês estão se apontando aí, é? Ai, ai. Aí você falou, né, que a água, ela não quebra a pedra, ela contorna. Contorna, né? Contorna. Mas tem pedra que fica abaixo da água. Mas ela não chega direto Mas não. tomando a pedra toda. Eu tô falando porque assim, tá mostrando também que é importante passar por cima da situação, né? Não, mas o que eu tô falando é que a água ela vai dominando aos poucos, ela não toma tudo de uma vez. Quer dizer, né? Pelo menos se não for uma tsunami, né? Mas ela mostra o equilíbrio, né? Que você precisa ter. Não, mas eu tô falando da prova da água, tá, gente? Eu tô falando de tsunami, não. Eu tô falando como é a prova da água, tá? A prova da água é nesse sentido de maleabilidade, de desviar, vamos dizer assim, a pessoa joga a bola em você, em vez de você pegar a bola e jogar na pessoa, você, vamos dizer, jogou a bola, você baixa a bola assim em você, faz ela contornar em você e devolve assim na mesa. Aí seria a prova da água, né? A prova do fogo seria alguém chegar do seu lado e começar a cutucar seu braço por causa de nada e você não pode ficar bravo. Mais ou menos, desliga esse fogo aí, menino. Então tem essa característica aí da prova da água, essa maleabilidade, tá? Saber se você consegue se adaptar às situações. Teve uma dessas que a gente passou aqui também, que a conta de água tava vindo, acho que é R$60, aí no outro mês veio 1.200. Aí, rapaz, que prova da água essa aí, viu? Caramba! Aí, tipo assim, aí dá vontade até de chorar uma prova dessa. Não, mas acho que essa aqui é a prova da terra. Mas a prova da água em qual sentido? Testando a maleabilidade nossa na situação. O que vocês vão fazer agora? Vão se desesperar? Vão ficar desesperados? Vão entrar em pânico? Vão fazer o quê? Aqui fica tranquilo, conversa com a Saneago, vê o que aconteceu, se adapta à situação. Vai ter que pagar isso? Vamos ver como vai pagar isso. Vai se adaptando sem ficar doido, né? Essa é a prova da água. Não é que a energia de vocês vai vir R$1.000 não, tá? Mas é possível. Tá bom. Essas provas, elas acontecem tanto no plano espiritual quanto no plano físico. As do plano físico, vocês podem ficar conscientes delas. As do plano espiritual é mais difícil.
Vai zoando aí. E aí, tá quanto essa conta aí? 0. A prova d'água, deixa eu ver aqui. Isso aqui é nível mestre, qual que é a outra? Não, espera aí, porque tem nível mestre e nível iniciante. Ah, tá. A prova d'água nível iniciante é o seguinte: eles pegam o discípulo e jogam ele no mar. É isso. E aí fica olhando. Se ele ficar desesperado, se ele achar que vai se afogar, se ele começar a gritar, aí perde a prova da água, tá? Nunca que eu passava isso. Essa é a prova da água. Aí a prova da água nível mestre é o seguinte: você entra num grande salão do mestre elemental da água. É um salão assim, todo azul. Qual que era a cor? Azul e branco, se eu te falar. É porque eu sei que o ar ele também era claro, mas não tenho certeza. Mas é uma cor azul, mais clara, tá? Aí entra nesse grande salão e aí ali dentro tem uma grande bacia de água, como se fosse uma piscina redonda, né? E nessa piscina redonda ela tem uma tampa, um lacre que ela é aberta. Aí o mestre fala, entra. A mesma história do fogo. Se você pensar, eu vou morrer afogado, eu não vou conseguir respirar, eu não vou dar conta, perde a prova. Se você entra de uma vez sem pensar nada, aí quando entra, aí a tampa que está em cima ela fecha e lacra a pessoa lá dentro do tanque de água. Aí se a pessoa desespera, se a pessoa ela perde o fôlego, aí perde a prova da água e volta para o corpo físico. Se ela continua lá em estado tranquilo, em estado meditativo, ela começa a respirar a água e tirar o ar da água. Ou seja, a água ela se torna o ar da pessoa. E o corpo dela, o espírito, ele começa a se transmutar e se transformar em água. E aí, pelo buraquinho que tem, um pequeno buraquinho que tem assim em cima desse lacre, aí a pessoa ela pode sair dele como água e voltar à forma espiritual dela. Essa é a iniciação de mestre para a água. Acho que eles vão querer mais ser mestre, não. Mas vocês estão achando o quê? Que é brincadeira, né? Eu tô achando que é brincadeira, sendo que essa aqui de jogar no mar revolto, olha aqui, o lançam em um mar revolto ou em um rio caudaloso e observam se vai se desesperar e afogar. Se não se afoba, flutua e passa no teste. Essa parece aquelas provas indígenas, né? Bota um monte de formiga lá e enfia a mão lá pra ver se aguenta. Essas aí são as provas da água, tá? Próxima prova. Prova do ar. A prova do ar ela é o domínio sobre si mesmo. São aplicadas provas para ver se a pessoa tem domínio sobre seus próprios sentimentos. Se gargalhar quando não deveria, se dá as costas para alguém, se não escuta o que os outros têm a falar, fracassa no teste do mundo físico. Rapaz, essa aí eu vou te contar. Não é só porque a gente passou em todas as provas que quer dizer que a gente não tem que mais passar por elas não, tá? Chegou a mestre, continua as provas. Discípulo passou pela prova, eles aplicam ela de novo, a mesma prova de outra forma. Então, isso aqui, ó, vê se tem o domínio sobre os sentimentos, gargalhar quando não deveria, conta uma piada e fica vendo se a pessoa vai rir. Aquelas piadinhas de luto mesmo, por exemplo. Aí faz a piada e vê se a pessoa ri. Se ela rir, perdeu a prova. Essa outra aqui, ó, se dá as costas para alguém, chega a pessoa na sua cara e aí começa a destruir a pessoa. Aí fala coisa errada que ela fez e aí fica ofendendo a pessoa e falando tudo de mal de vocês. E aí vocês viram a costa e vai embora? Ah, que vontade, né? Não, fica parado lá ouvindo tudo que a pessoa tá falando. Aham, sim senhor, entendi. Não, legal isso que você tá falando. Essas provas se dão tanto físico como espiritual. Tanto físico quanto espiritual. Fica lá, sim senhor. Uhum. Não, legal isso que você tá falando. Olha, eu não acho que é desse jeito que você tá falando não, mas tá bom. Isso é o quê? Tá mostrando que você tem educação de ficar lá parado ouvindo a encheção de saco da pessoa, né? Ficou por educação. Claro que depois aquilo vai coar na cabeça de vocês, semanas, se não for meses. Mas aí passa na prova do ar. E eu tive uma dessas esses dias aí, nem sabia que era prova, olha só. Agora eu fiquei até feliz de saber que passei. Em resumo, chegou alguém na sua cara para falar, te xingar, te ofender, você fica lá e ouve tudo que a pessoa tem para te dizer.
Aí você passa na prova do ar. Essa é no mundo físico. Claro que vocês podem se defender, né? Pode defender, não precisa também ficar lá moscando, não. Sim. Pois é, era isso que eu falo pra você, né? Porque Aham. assim, as provas são importantes que as pessoas precisam realmente passar. É Sim. importante, né? Só que é bom explicar pra eles também que pra eles se posicionar perante a situação, né? Uhum. Porque aí a pessoa vai lá, dá um tapa na cara da pessoa, começa a xingar, aí nesse caso ele vai apanhar, A pessoa apanha e não faz nada. tem que mostrar que é tipo, se defender dentro da prova. Essa aí é a parte mais difícil de todas. Vamos dizer que nem o exemplo da Luana. A pessoa chega e dá o tapa na cara da outra. Aí você tá passando qual prova? Vamos dizer que é a do fogo. Não ser colorizar. Não pode ficar com raiva. Aí a pessoa te dá o tapa na... Aí a pessoa dá o tapa na outra cara, que é pra ver se você fica com raiva mesmo. Aí vai fazer o quê? Aí você imobiliza a pessoa. Você errou na prova? Não machucou a pessoa, não ficou com raiva. Passou na prova. Aí vamos dizer que você não faz nada também. A pessoa te... Aí a pessoa fica com mais raiva e começa a bater. Não, vamos dizer, a pessoa fica com raiva, bate, a pessoa cai no chão, arregaça toda machucada. Aí as pessoas vêm e separam a briga. A pessoa passou na prova? Passou. Ela passou na prova, só que ela não passa com 10, passa com 7. Por quê? Porque ela não se colorizou, não bateu, mas também não se defendeu. Se defender, ganha uma nota maior. Saber se defender sem ferir o outro. Isso também conta na prova, né? Então, o ar seria tipo, se a pessoa tá falando mal de você. Fala mais alto, por favor. Se a pessoa tá falando mal de você, aí Sim. você chega e fala assim, então, se você tá vendo tanta coisa errada em mim, você deveria perder mais tempo cuidando da sua vida e não da minha. É uma forma de se defender. Você tá vendo tanta coisa errada em mim, por que você não cuida mais da sua vida em vez de ficar prestando atenção na minha, né? Mas aí perderia, porque tá ofendendo de certa forma também. Seria o quê? Tudo bem, eu venho buscar melhorar. Pronto. Rapaz, aí realmente aí tem que ter cuidado mesmo, viu? Porque realmente tem umas vezes que as pessoas falam umas coisas pra gente que não tem por onde a pessoa tá falando aquilo. Em resumo, tentar se defender sem ofender o outro, tá? Isso aí é difícil, isso aí até mestre ainda luta com isso, tá? Vocês podem ter certeza disso. Prova do ar. A prova do ar testa o domínio sobre si mesmo. Se a pessoa vai gargalhar quando não deveria, se dá as costas para alguém, se não escuta o que os outros têm para falar, fracassa no teste no mundo físico. Em resumo, quer ver se a pessoa ela tem domínio sobre ela. Basicamente é isso. Um exemplo dessa daí, eu passei por uma prova dessa do ar e foi daquelas. Fui querer salvar umas crianças de um berçário. Aí tinha uma coisa lá muito perigosa do lado das trevas, não vou falar o que é para não assustar ninguém. E aí o negócio começou a me seguir, e aí eu tive que lutar com ele, fugia e corria, e o negócio me perseguia, e foi aquela situação. Prova do ar. O quê? Para ver se eu tinha domínio sobre mim. Eu ia, o quê? Fazer o quê? Sair gritando pro lado no meio do mato lá? Caseiro. Não ia resolver a situação, né? Fiz o quê? Dirigi calmamente, o trem tentou me atacar, eu segurei ele pelo braço e falei, calma aí meu filho, vamos lá. E fui levando ele para onde que tinha que levar, né? Até pedir ajuda, né? Mas fiquei calmo até resolver a situação. E essa é a prova de domínio sobre si, né? Acho que tá um bom exemplo, mas nesse sentido, sempre tentar dominar, de estar centrado na situação. Uma pessoa sofreu um acidente, minha filhinha caiu e bateu a cabeça. Minha mulher que já ficou desesperada. Ai, meu Deus do céu, tem que levar no médico. Ai, vai cair o olho. Ai. Aí eu, não, calma aí, vamos passar esse remedinho aqui. Não ficou nem inchado, nem inchou, não vai ficar nem cicatriz. Aí, ó, prova do ar, não se desesperar, testar o domínio sobre si mesmo, né? E vocês podem ver que essas provas, todas elas são, de certa forma, parecidas o que testa, né? Porque elas são elementos, e os elementos eles são um conjunto entre si. Se vocês for ver, o próprio ar, ele é o que alimenta o fogo, né? E o fogo ele se alimenta do ar, então tem uma múltipla relação ali, né? A água com o ar também, existe ar na água, né? Existe água no ar. Então, o grande fator é ter calma, paciência e controle. Calma, paciência, controle, determinação, Equilíbrio. equilíbrio. Acho que o principal é equilíbrio. Em todas
tendo equilíbrio assim, fica em todos. Gilda, se você... Ah, tem uma pergunta O aqui. equilíbrio, ele entra tudo isso aí no equilíbrio. Se vocês tiverem dúvida aí, tá? Zilda, Jaqueline, vocês podem perguntar também, tá bom? Uma pergunta. Às vezes... Não, eu só tava dizendo que tinha chegado aí. Tá bom. Eu tava dizendo sim. Aí na prova do plano espiritual, a prova do ar, eles fazem o seguinte. Eles pegam o espírito, levam até em cima de uma montanha. Aí fala, olha lá embaixo. Ele, aí pega e empurra ele lá de cima. Aí vê se é um passarinho e sabe voar. Aí se o discípulo ele não domina as emoções, se ele se desespera, se ele grita, se ele socorro, eu vou cair, qualquer coisa, aí ele perde a prova. E como é que ele poderia passar nessa prova? Quando ele consegue se equilibrar, ele pousa no chão como se não tivesse piso. Em pé? Quando ele está caindo espiritual, se ele se equilibrar, ele pousa sem peso. Até porque não existe gravidade nesses planos. Como é que ele está caindo? Então, viu? Como é que eles pegam? As pegadinhas. Se não tem gravidade, você vai flutuar e joga, ele está caindo. Aí ele se assusta e perde a prova. Que não tinha nem jeito de cair. No plano espiritual a gente flutua, gente. A gente voa, né? Então não tem jeito de cair. Essa aí é a prova do plano espiritual. A prova do grau mestre é o seguinte. Você entra num grande salão, onde tem a decoração do ar, os símbolos do ar. Aí você chega lá e o mestre olha assim pra você e fala, pronto para a prova? Sim. Aí faz um negócio assim com a mão assim. E aí tira todo o oxigênio do ar. E aí a pessoa cai no chão, sem ar, começa a sufocar, começa a morrer lá. E aí ela não pode se desesperar, não pode, sei lá, achar que vai morrer. Tem que se concentrar, ficar tranquilo. Aí você vai começar a respirar o prana, que é a forma do ar mais sublime que tem. É o verdadeiro ar. É o verdadeiro ar, que é aquele que os monges eles entram dentro da caverna, começam a meditar, não tem ar e eles não morrem. Tem até uma história dessa aí que eu li uma vez, de um monge que ele já dominava essa técnica, e aí ele sofreu um aterramento, caiu um deslizamento em cima dele e ele ficou soterrado. E aí ele continuou, entrou em estado de meditação e ficou lá meditando. Muitos dias depois, eles procurando os corpos, encontraram ele. Aí quando encontraram ele abriu os olhos e pronto, se salvou, né? Ficou respirando essa forma mais sublime do ar, né? Aconteceu isso recente, né? Eu acho que esse aí que eu vi já tinha até alguns anos, acho que foi ali em 1980, já tem um tempinho já. Essa prova aí passou comigo também, eu passei dessa forma. Fiquei tranquilo e respirei o ar. Gente, tem muito mais detalhe no livro, tá? Não vou entrar muito em detalhe não, porque senão a gente vai terminar isso aqui nunca, ó. Tem 1 hora já de aula, a gente só tá nas 4 provas. Nas iniciações menores. Aí tem mais 3. Isso aqui não é nem a primeira montanha ainda, tá? São 3 montanhas. Essa aqui é a preparação para entrar na primeira montanha. É do seu livro que você tá lendo? Esse aqui é o 3º livro, As 7 Quedas. Ainda não tá pronto ainda não, tá, gente? Quase 200 páginas. Prova da Terra. Isso aqui porque cada coisa que eu tô vivendo na espiritualidade, de grau, aí eu vou anotando tudo. Então é um livro que vai, tipo assim, mostrar desde a origem de Deus até tudo que o Espírito tem que fazer, até se levantar. Então é muita coisa. Prova da Terra. A prova da Terra mostra para a grande fraternidade branca se o discípulo tem coragem para enfrentar os seres espirituais mais terríveis. Assim, o testam aplicando uma grande pressão sobre ele. Pô, eu achei que essa prova da Terra está mais do Ramon lá do que eu. Assim começam a aparecer diversas diversidades. E precisamos demonstrar que não nos desesperamos. No meu caso, chegou na conta de água mais de R$1.000, que não sequer gastávamos 100. Já no mundo astral, o aspirante vê 2 enormes montanhas que vão o esmagar. Então, eles pegam 2 montanhas, bota o espírito lá no meio e aí começa a fechar as montanhas na pessoa. Se a pessoa grita, se a pessoa se desespera, perde a prova. Ainda vai ser esmagada ainda, né? Se aguenta a pressão, nada acontece. Se não suporta, acorda falido no corpo físico. Ainda com dor no corpo, porque foi esmagado no plano espiritual, né?
Pressão espiritual. Exemplo de pressão aí, gente, pra mim. Quem conta? Não, eu quero pressão física. O que seria uma pressão? Ou você faz essa placa, o Wister trabalha fazendo placa, ou você faz essa placa em 5 minutos, ou você está despedido. Olha aí, que prova da Terra. Viu aí? É mais ou menos isso aí que acontece no plano espiritual. Você tem que fazer um negócio num determinado tempo, de um determinado jeito, aquela lá que eu falei da música também, né? Você tem que fazer esse canto perfeitinho. Se você não fizer ele perfeitinho, você vai ser... sua família vai morrer. Olha aí, que prova. Isso é pressão, né? Coloca uma pressão. E aí vocês veem que às vezes tem uma prova espiritual que ela engloba vários elementos. Pega aí o elemento do fogo, da água, da terra, tudo numa prova só. Tem essas características, né? Teve uma que eu passei que foi assim. Eles me pegaram e aí eu tava indo pra escola, no plano espiritual. Tava indo pra escola e aí eles falaram que eu não podia entrar e aí pegaram e colocaram as pessoas assim na parede e começaram os policiais a dar baculeiro em todo mundo. Aí depois disso eles pegaram e juntaram todas aquelas pessoas e juntaram assim num canto e falaram, vocês vão ficar aí. E é pra ficar aí, quem sair daí vai ser preso. E aí saíram, entraram na viatura e foram embora. E deixou lá aquele grupo de pessoas. Aí uns olharam assim, já deram risada e saíram e foram embora de primeiro. Aí eu fiquei. E aí foi passando o tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo mundo lá, paradinho lá. E aí as pessoas foram saindo à medida que foi passando as horas, as pessoas foram embora. E os policiais nada de chegar. E todo mundo foi embora. Chegou um momento que acho que tinha eu e tinha mais um lá, ou 2, 3 no final, assim. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Esse policial nunca vai achar esse monte de gente. Tá, prova de pressão, né? Espiritual. Pra ver se passava. Aí no finalzinho eu perdi a prova, essa aí. Aí eu peguei e saí. Quando eu saí, os policiais apareceram. Aí eu saí correndo, pulei o muro, me escondi. Olha que coisa feia, viu? Pra vocês verem que mestre erra também. Eu não era mestre nessa época ainda, né? Mas mestre erra também. Mas erra também. Porque tá encarnado, né? Se não tivesse encarnado, não errava. A matéria causa isso também. Essa aí foi uma prova, né? Que eles aplicaram uma pressão e viram se a pessoa ia aguentar aquilo, né? Essa da terra não era aquela que eu colocava no salão com um monte de munição? Não, essa aí é a prova de Irene. Ela tá falando aqui que pega o homem e coloca num salão com um monte de mulher pelada. Isso aí é a prova de Irene. É assim, eu pego o mestre, aí tem um salão, se for da mulher, um monte de homem sem roupa, se for da mulher, se for do homem, um monte de mulher sem roupa. Aí vocês têm que entrar no salão, aí tem um monte de cama do lado direito e um monte de cama do lado esquerdo. Aí tem que entrar, sem olhar para a direita nem para a esquerda para ver nada. Aí você anda entrando, só olhando a porta lá na frente e sem pensar nenhum pensamento de luxúria na cabeça. Atravessa, abre a porta e sai. Você não pensou nem um pensamentinho de falar assim, já... falar assim, nossa, assim você me mata, já era, perdeu a prova. Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Aí comigo eles ainda me sacanearam ainda, que quando eu entrei as mulheres ainda pularam assim em cima de mim ainda. Aí eu saí correndo, falei, não, mas aí essa prova não é para ser assim, vocês estão trapaceando. Ai. Porque às vezes quando a pessoa já sabe como é que é a prova, eles dão uma modificada na prova para ver se pega a pessoa. Mas nessa aí de se pegar a pessoa, eu entrei em um monte de prova que eu não precisava ter entrado. Deixa eu ver aqui. Eu tô em qual prova, gente? Da Terra, né? Aí tenta esmagar a pessoa. Aí já na prova da Terra nível mestre, você entra num salão também, que tem cor de natureza, um verde claro, também cor marrom. E dentro desse salão tem árvores plantadas por todo o salão, como se as árvores estivessem nascendo do azulejo, um negócio assim mais interessante. E aí o mestre fala, você está pronto para a prova? Sim. Aí tem uma caverna, você entra dentro da caverna. Quando você entra dentro da caverna e olha para trás, a entrada ela simplesmente desaparece.
aí você fica perdido dentro da caverna num breu total, que você não vê nem um palmo na frente da mão, de tão escuro que é. Aí para vencer essa prova, igual o Avatar, né, que a gente já viu, tem que pisar com os pés no chão, começar a sentir a terra, começar a se integrar com a terra. Quando chega no nível de integração grande com a terra, aí você começa a ver com os olhos da terra. É um negócio assim fascinante. E aí você consegue ver todo o caminho daquele labirinto dentro da caverna e consegue sair. E aí assim você ganha a iniciação da terra. Foi uma das que eu achei mais interessante, essa aí. Ver com os olhos da terra. Aí essas aí são as 4 provas elementais, né? Mas você só chega nessas provas, gente, se você estiver eliminando o ego. Aí elimina o ego, aí vai passando pela prova do fogo, pela prova da água, pela prova da terra, aí vai passando aos pouquinhos. Quanto mais ego vocês forem eliminando. Se ficar parado sem eliminar ego de nenhum, não toma prova nenhuma. É mais ou menos assim, o professor passa a tarefa. Aí os discípulos, os discípulos, né? Aí os alunos vão fazer a tarefa. Aí o professor, beleza, tá todo mundo fazendo a tarefa. Aí legal, todo mundo fez, entendeu? Então beleza, gente, semana que vem tem prova. Só que a Fraternidade Branca não avisa, né? Ela aplica só prova surpresa, só que é as mais engraçadas, né? Aí, beleza, semana que vem vai ter prova. Aí eu passo a tarefa, aí ninguém faz a tarefa, ninguém estuda o que o professor passou. Aí o professor, vou aplicar a prova. Aí aplica a prova assim mesmo, né? Pra ver se os alunos criam vergonha. Aplica a prova e todo mundo reprova. Agora a Fraternidade Branca já pensa assim, não aplica uma prova se a pessoa não está capacitada para fazer. Aí a pessoa está capacitada, beleza, vamos ver se ela está mesmo. Aí aplica a prova, aí ela passa, ou ela reprova. Aí fala, ela tem que melhorar mais nisso. Aí ela passou? Não, beleza, está caminhando bem. E é um grupo de mestres, gente, é o quê? Mais de 40 mestres. Então, todos 40 mestres avaliando cada pessoa. Até porque não tem muitos, né? Vocês acham que quantos discípulos que estão nesse caminho aí? Ela não aplica a prova, mas a pessoa vai entrando na decadência do ego, né? O ego vai dominando a pessoa. Né? Ela não aplica a prova e aí se a pessoa não fizer nada no eliminar o ego vai dominando tudo de novo. Os egos que a pessoa morreu renascem de novo e aí ela volta de novo para a estaca zero. É muito simples isso, gente. Vocês têm um quintal cheio de vamos dizer assim, de nada, cheio de mato. Aí vocês começam a fazer o trabalho, começam a cortar o mato, aí começa a nascer uma roseira, uma flor bonita, aí o quintal começa a ficar bonito, aí você, opa, agora o trabalho tá ficando legal, agora esse jardim vai ficar massa. Aí você fala, ai, que preguiça. Já tá tão bonito, não vou lá hoje não. Ai, que preguiça, não vou hoje lá não. Aí você volta ali, mas já nasceu um matinho, olha só. Aí você fala, não, mas é só um matinho, né? Aí 3 meses depois volta lá, cadê? A flor morreu, o mato tomou conta, chega lá, tem até macaco pulando nos lugares. Vocês parece que é uma analogia isso que eu estou falando, só que isso é realidade. Tá? Dentro de nós tem um jardim para ser criado. Só que aí já é um trabalho superior para mestre já autorrealizado. Vamos continuar aqui. Essa da polícia. Ah, sim, gente, que tem também essa... Aí depois dessas provas do fogo, tem umas sequências assim de provas menores, né? Que aí são vários testezinhos espirituais que eles vão passando para a pessoa, tá? Poxa, mas eu já dei os exemplos aqui nos testes espirituais, vou te contar, viu? Isso é porque eu não estou seguindo o livro. Dá outros exemplos. Só que porque lembrar de exemplo assim é difícil, né? Mas em resumo, aí tem esses testes dos 4 elementos, que a gente chama de as 9 ou 7 iniciações menores, essas aí. Cada uma dessas, guardião do umbral é uma, as provas dos 4 elementos são também, né? Então dá, deixa eu ver, 1, 2, 4, 5 provas aí já tem 5 graus. Aí eles começam a lançar pequenas provas. Tipo assim, vamos testar a cobiça dessa pessoa. Aí deixa na rua uma nota de 20.
A pessoa passa, opa, vintão, aí pega a nota para si. Roubou. A pessoa perdeu a prova. Então são assim, coisas simples. Aí começa a passar por provas simples. Ah, eu vou ali comprar um espetinho de carne lá, de frango para eu comer. Pediu 2 espetinhos. Aí na hora lá de passar o cartão na maquininha, aí cobra R$7. Mas o valor é 14. Aí a pessoa, ó, fica caladinha, digita ali, pega, ó, e vaza. Roubo, perdeu a prova. Aí a pessoa olha assim, não, mas tá errado isso aqui, o valor não é outro. Ah, beleza. Aí põe o valor certo, passou na prova. Então são esses detalhes. O que foi? Eu acabei de passar por um desse aqui. Passa uma dessas também, tem essas provazinhas assim, mais bobas também, né? Aí essas provazinhas, essas mini provazinhas, aí todo mundo reprova. Vamos dizer assim, aqui a aula é marcada para 8 horas. Aí a gente começa 8h02. Perdemos a prova. Cadê? A prova de constância, de horário. Então, gente, esse plano físico aqui, ele fica testando a gente o tempo inteiro. Por isso que o mestre Gabriel diz que tudo é teste, né? Tudo é teste. Nós estamos sendo testados todo o momento, né? E esses testes menorzinhos, eles são os que constituem as provas do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono graus dos 7 graus da iniciações menores, tá? Então você diria que o que a gente passou ontem foi um teste? Qual o teste? Do carro lá? Ah, com certeza que foi um teste. Mas isso aí você não comenta não, que fica feio, viu? Isso que lembrou. Ai, meu Deus do céu. Passar teste quando tem dinheiro é mais fácil, tá, gente, do que quando não tem. Ai, vou te contar, viu? Foi um coletivo, né? É, teste coletivo, todos os 3 caíram junto, Teste coletivo. Todos os 3 dançaram. Você acha que minha consciência não tava cobrando? Tava super cobrando, mas o dinheiro no bolso não tem, como é que faz, né? Ai, meu Deus do céu. Mas não é motivo também para não passar teste, né? Sempre dá para ser honesto para passar nos testes. Em alguns a gente passa, em alguns a gente reprova. Até porque quando a pessoa não passa, ela também Sim. tá amadurecendo, né? Pra quando vir outro, ela já passar, né? Quando a pessoa ela não passa no teste, ela falando que a gente amadurece. Amadurece por quê? Porque aí reconhecendo que é um teste, vendo que não passou, aí quando for ter de novo novamente um teste dessa mesma forma, aí a pessoa já sabe que é um teste, aí já tem facilidade de passar naquilo, né? Já fica mais fácil, né? Aí assim a pessoa ela vai andando, eliminando os egos, tendo castidade, passando esses testes de pouquinho em pouquinho. Aí ela finalmente ela ganha, ela completa, né, os graus que ela precisa. E aí ela recebe a condecoração como hierofante da Grande Fraternidade Branca, que ela recebeu todos os mistérios menores. Hierofante significa isso. Hierofante? Rapaz, hierofante acho que é tipo grande, majestoso. Deixa eu dar uma olhada aqui. É tanta palavra que lembrar de todas. Ixi, Maria, não tem nem significado. Vê aí. Hoje tá sem... Ninguém tem celular nessa casa, tá todo usando aqui, gente. E o dicionário de sinônimo aqui não tá funcionando. Então vocês pesquisam aqui que é hierofante. Mas hierofante é tipo assim, um alto grau espiritual, uma condecoração. É como se fosse tipo assim, aquele que está mais perto do rei, aquele que consegue fazer a batalha, mais ou menos isso, né? Minha graduação como hierofante foi majestosa, ao que se compara a cerimônias para grau de cavaleiros lá pela Idade Média. O que é interessante da Fraternidade Branca é que ela tem muito esse negócio da Idade Média, sabe? Daquele tempo do rei, da rainha, dos cavaleiros. Essas graduações deles são sempre parecidas com isso, até porque são as mais bonitas também, né? Hoje em dia é o que? Você bota um gorrinho preto na cabeça e anda ali com um canudo na mão. Naquele tempo você pelo menos usava uma espada, né? Entrei em um imenso salão, era magnífico, todo ornamentado com enfeites em ouro vivo. Percorri um enorme tapete vermelho, enquanto os grandes mestres ao lado me olhavam caminhar. Até que cheguei ao trono onde estava Melquisedeque me aguardando, junto com meus mestres principais, que se encontravam ao seu lado, que são os seguintes, na disposição assim:
Mestre Gabriel do lado direito, Babaji e Mestre Samael do lado esquerdo. Devo dizer que não é normalmente Melquisedeque que outorga o grau aos iniciados, mas não deve ser surpresa para ninguém que está lendo o livro até aqui. Aí é porque os detalhes do livro, né? Essa aqui já é a página 109, né? Porque, para entender por que foi ele que me outorgou, não foi a pessoa que normalmente dá, né? Em resumo, Melquisedeque parabenizou meus mestres ali presentes por terem conseguido me auxiliar a chegar até aquele grau espiritual. Dando ressalva, você estava lá, tá? Uma sacanagem, velho. Dando ressalva principal a Mestre Gabriel e Luana. Ah, tá. Ué, falou só de 3? Pois foram os principais responsáveis, você estava sentado no fundo. Pois foram os principais responsáveis em me ajudar. Após isso, se levantou e eu me ajoelhei com apenas um joelho no chão. Pegou a veste branca que estava com o mestre Gabriel e me deu para vestir. Em seguida pegou a espada que estava com o mestre Samael e me deu para que a colocasse. Por fim, pediu para que ficasse de pé, pegou a capa vermelha, a qual Babaji segurava, e a colocou em mim. Parou em minha frente e disse: a partir de hoje tenho o grau de hierofante de mistérios menores. Depois disso, seguiu uma melodia, aí continuou, aí foi a festa da Fraternidade Branca, né? Aí a música das esferas, eles dão uma espécie, parece um suco de manga, mas não é, um negócio, uma bebida deliciosa, gente. Nossa, que um dia... o verdadeiro néctar, né? É a bebida dos deuses, o néctar. É uma bebida deliciosa que vocês possam um dia tomar, é uma delícia. E aí, isso aí, o uniforme de hierofante é esse, é uma blusa branca, uma calça branca e usa uma capa vermelha com uma pequena espada. Pois é, essa espada aqui ela já é a Igni, agora eu estou na dúvida. Em resumo, essas são as iniciações menores, tá? Já deu quase 1h30 só pra gente preparar para entrar para a primeira montanha. Então acho que vai ser... Na próxima aula, né? Vai ser pelo menos umas 4 aulas, tá? A próxima aula a gente fala da primeira montanha, a outra a gente fala da segunda e por fim a terceira. E posso falar da quarta também, só para fazer uma ideia, tá? De que é que eu estou preparando para a humanidade. Mas é isso, tá, gente? Essa primeira montanha, essas iniciações dos mistérios menores, qualquer pessoa pode fazer. Precisa ser livre dos vícios, ter castidade, né? Não ficar fornicando, vendo coisa pornográfica, eliminar os egos que tem em si, pedir a eliminação para a Divina Mãe sempre e passar nos testes. Tem gente que leva em torno de uns 7 anos para conseguir vencer essas provas, tá? A média é essa. Tem gente que consegue em 5, tem gente que consegue em 3, tem gente que consegue em 7, tem gente que consegue em 10, tem gente que faz em 12. Então varia de pessoa para pessoa. Eu fiz em 2 semanas, 3, mas vocês veem o que eu passei para fazer em 3 semanas. Cara do céu, não desejo para ninguém o que eu passei, viu? Quem quiser saber, tem meu livro aí no canal aí, o Aprendiz de Mago, o primeiro volume, quem quiser adquirir o segundo comigo. Aí tá detalhando muito mais tudo isso, contando as histórias divertidas também de ler, sobre essa evolução espiritual aí que a gente vai atingindo. Então é isso aí, dúvidas, Zilda, Jaqueline. Então é isso. Até a próxima. Agradeço a todos. Deixa o like, se inscreve no canal. Até mais. Tchau, tchau.